o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo de longe Jesus, o endemoniado correu, caiu aos joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: qual o seu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pelas legiões, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Então Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse: vá para casa, junto com os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amado povo de Deus, nesta segunda-feira aqui no santuário, quando nós rezamos pelos falecidos, pedindo descanso eterno, que a luz perpétua de nosso Senhor Jesus Cristo brilhe para eles. O fazemos porque é uma obra de misericórdia rezar pelos mortos.
O fazemos porque a igreja ensina, e a Sagrada Escritura recomenda encomendar missas, encomendar orações para os que partiram. A você que acompanha em casa pela TV Evangelizar, rádio, YouTube, Padre Manzotti, hoje estamos diante de uma liturgia, de um evangelho, que mostra Jesus numa região dos Gadarenos, uma região pagã, a Decápole, 10 cidades que não pertenciam, não tinham a religião judaica. Estava sob muito forte o Império Romano, e lá, nesta região, a Decápole, não se vivia nem o judaísmo e não se conhecia o cristianismo. E Marcos nos relata que nessa região Jesus foi. Primeiro, essa dimensão itinerante de nosso Senhor, essa coragem, essa ousadia. Lembrar que Jesus, ele não se limitava nem ao berço do judaísmo, no caso, no contexto de Jesus, a Judéia, mas pregava na Galileia, mas foi também a Samaria, e foi também a Decápole. Portanto, essa dimensão, esse coração misericordioso do Senhor, como diz o texto no final, diga aos seus familiares o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Eu começo por ali, porque nós somos chamados a reconhecer essa misericórdia de Deus que age em favor de todos, de nós, mas principalmente daqueles que mais precisam. A misericórdia de Deus que não se limita a alguns. Quem mais precisa de médico? Os doentes. Quem mais precisa de perdão? Os pecadores. Portanto, sempre essa dimensão é importante. E nosso Senhor vai à região dos Gadarenos, em Gadara. E é impressionante que lá vivia um homem, mas um homem desfigurado. Vivia no cemitério. Quem tem vida não vive no cemitério. Cemitério é lugar dos mortos. Marcos tem o objetivo, e os outros evangelistas também, de mostrar que aquele homem estava endemoniado. Quer dizer, o que o inimigo fez na vida dele, o que o inimigo provocou, ser um homem violento, um homem que se feria, um homem que se isolou da sociedade, um homem que desistiu, e um homem que vivia no cemitério. Assim também, meus irmãos, a reflexão é a ausência de Deus, o que provoca na humanidade. A ausência de Deus nas relações sociais. E a gente poderia dizer, a ausência de Deus na nossa vida. Mostra uma figura, algo, um monstro muito feio dentro de nós. Mostra um descontrole. Mostra divisão, agressividade, violência. Marcos está refletindo isso, e nós somos chamados a refletir sobre esse aspecto.
Então, se nós hoje somos pessoas violentas, se a sociedade é violenta, se as pessoas estão hoje sendo excluídas a viver nos cemitérios, entre os mortos, se a circunstância nos leva à ausência de Deus, é a ação do mal, é a ação do anticristo, é a ação do antirreino, é a ação daqueles que querem desfigurar, desconectar de sermos filhos de Deus. E o que acontece? Marcos é detalhista. Ninguém conseguia amarrá-lo. Muitas vezes tinha sido amarrado, mas ele mesmo quebrava as correntes e algemas. Ele praticamente desenha. Ele não pinta, mas ele descreve com detalhes este homem. E quando a gente para pensar nos detalhes, a gente pensa, isso não é humano. Filhos, mas este homem, e aqui é impressionante esse aspecto, este homem possuído pelo demônio, diferente daqueles que eram tidos como sadios, ele reconhece Jesus. E ele vai, e diante de joelhos, o inimigo de joelho, não te chama a atenção? O endemoniado de joelho, o possuído de joelho, diz: o que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus. Não é estranho isso? O inimigo, o possuído, eu te peço, te conjuro por Deus, não me atormentes. É impressionante, meus irmãos. O próprio diabo, se nós lembrarmos na tentação de Jesus, ele sabe sobre Deus, conhece a Escritura, cita a Escritura, fala o nome de Deus, mas não segue Deus. Então isso também é um alerta para mim e para você. Não basta sabermos, termos conhecimento. Às vezes a gente acha que isso é suficiente. Às vezes nós achamos que conhecer os mandamentos da lei de Deus basta. Esse texto mostra algo que no mínimo é inusitado, no mínimo é questionador. O possuído pelo demônio conjura a Jesus em nome de Deus: não me atormentes. E Jesus diz: espírito impuro, sai deste homem. Numa região de pagãos, dominada por legiões, desacreditando em Deus, excluindo as pessoas, espírito impuro, sai deste homem. Essa palavra do Senhor que deveria ecoar no mundo inteiro: sai deste homem, sai daquilo que leva as pessoas a decidirem de forma errada, excludentes. Uma sociedade que age movida por leis, por decisões, por mentes demoníacas, espíritos perturbados, gananciosos, corruptos. Está conseguindo entender?
espírito impuro, sai. O que é a boa nova? O que é o Evangelho? O que é a presença de Jesus? Se não é fazer com que essa mente perturbada, essa mente egoísta, essa mente corrupta, injusta, dê lugar à boa nova do Evangelho, do amor, do perdão, da justiça, da caridade, da igualdade. Você vai acompanhar o raciocínio, se já está acompanhando, ótimo. O espírito impuro saiu. Foi aos porcos, não vou me adentrar nesse aspecto, porque eu quero enfatizar o final. Pediram, aqueles que eram sãos, se tornaram agora endemoniados. Não queremos Jesus aqui, está dando prejuízo. Não queremos Jesus, não queremos essa mensagem é perturbadora. A luz é perturbadora nas trevas. A mensagem de Jesus é questionadora. Vai embora, Jesus, sai deste lugar. Nós preferimos continuar vivendo do nosso jeito. Quantas vezes a gente toma a mesma atitude, famílias que tomam a mesma atitude. Não quero ouvir Deus, isso vai me dar trabalho, isso vai me incomodar, isso vai fazer eu dar cortes, isso vai tirar meu sossego, entre aspas, aparente. Quantas vezes a gente não age assim? Quantas vezes a gente não quer mexer, não quer mudança, por preguiça. Quando eu falo preguiça, gente, não fique com vergonha de dizer, de admitir que às vezes nós somos preguiçosos. Preguiçosos para mudança. Preguiçosos para se empenhar. Preguiçosos para fazer algo novo. Mas isso é porque a gente se acostuma. A gente se acostuma a sofrer, a gente se acostuma com as feridas, a gente se acostuma a gente vai se acostumando. E no fundo a gente vamos viver do jeito que pode. É assim. Mas no que se refere a Deus, não deveria ser. Nós não deveríamos cair na assídia. Não deveríamos cair nessa tentação terrível. Mandaram Jesus embora. E eu fiquei pensando na minha leitura orante, quantas vezes a gente manda Jesus embora? Ah, padre, eu não faço isso. Fazemos quando quer sacrifícios. Fazemos quando vemos um sofrimento, a cruz, uma renúncia, uma decisão um pouco mais complicada. Se arriscar em Deus não é tão fácil. Deixar uma vida cômoda, onde o novo assusta, o diferente assusta. Não sei se você concorda, mas para pensar. Vou falar do trabalho. Você está no teu trabalho, você já está acostumado, desculpe usar o termo, tua impressora está aqui, teu papel está aqui, tua caneta está aqui. Você chega, você faz isso, almoça, isso, toma um cafezinho, isso, vou embora. Muda o gestor. Estou dando exemplo prático. Chega o novo gestor e diz, não, você não vai fazer só isso. Você vai fazer isso, você vai entrar a tal hora, você tem que responder a isso que você não fazia e deixa de fazer o que você faz. Nossa, parece que o mundo está acabando. No começo, que raios de novo, por que mudaram? Estava tão bom. E de repente nesse novo trabalho, você descobre coisas que você não sabia fazer, que você não imaginava poder fazer. Estou dando exemplo no prático, para dizer que a gente tem muito receio de mudança.
muito receio, e na vida espiritual também. Tanto que a gente usa aquele termo: melhor um pássaro na mão do que dois voando. Eu não concordo em hipótese nenhuma com esse ditado, porque isso nos impede de ser e buscar o melhor de nós. O fato é que mandaram Jesus embora, mas aquele homem não. Aquele homem sentiu a presença tanto de Jesus, ele sentiu uma mudança tão grande na sua vida, que ele disse: eu quero ir contigo no barco. Quem sente a presença de Jesus, quem se deixa tocar por Jesus, quem aceita e pede e deixa o espírito impuro, o demônio e toda a sua força, a incredulidade, tudo que eu expliquei até agora embora, quer seguir Jesus. Só que Jesus dá uma rasteira e disse: não, você não vai entrar no barco. A tua missão vai para a tua casa. Que coisa linda isso aí. Não é à toa. Volta para o seio da tua família. Repito, versículo 19. Jesus, porém, não permitiu. E disse: vai para a tua casa junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Compreendeu? Conseguiu? Vai para a tua casa. Tua família está precisando da boa nova. Aquilo que você viveu e te fez viver no cemitério dos mortos, aquilo que te fez abandonar a tua casa, aquilo que fez abandonar teus compromissos, que te levou a ser uma pessoa violenta, agressiva, a ponto de se ferir, a ponto de se mutilar. Volta para a tua casa e conte para eles as maravilhas que a misericórdia de Deus fez na tua vida. Eu queria que você já começasse, vai respondendo o que o Senhor está pedindo para mim hoje, o que o Evangelho está pedindo para que eu faça. Volte para a tua casa e partilhe com eles. E quando conte para ele as maravilhas que Deus fez, eu acredito assim: quando este homem, esta pessoa, eu vou falar pessoa para dizer a mulher, o marido, a esposa, a mãe, o pai, eu, padre, voltamos diante do outro. O fato de chegarmos desarmados, sem grilhões e sem algemas, sem nos ferirmos e sem xingarmos, a nossa presença já é: Deus fez alguma coisa, Deus fez algo. E é impressionante que esse homem ficou na Decápole, lugar dos pagãos, lugar das legiões romanas, e começou a pregar, começou a evangelizar, e contava o que Jesus tinha feito, e todos ficaram admirados. Pelo limite do tempo, é isso. Então eu gostaria que cada um refletisse. Esse espírito impuro que provoca na gente? União? Não.
Integridade? Não. Justiça? Menos ainda. Então, onde nós temos vivido? Com quem temos interagido? Mas a presença do Senhor muda. A presença do Senhor purifica. A presença do Senhor liberta. Vai para casa, junto com os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti.